Olá, você que está nos acompanhando nesta semana, onde a gente está dando um novo olhar sobre o autismo, uma nova possibilidade de intervenção e um olhar sistêmico. Bom, eu sou Arlete de Gasperim, fonoaudióloga, mestre em educação e doutoranda em distúrbio e perturbação de linguagem e criadora do projeto Autismo e Constelação Familiar da Ausência à Presença. E hoje eu convidei o meu colega Jean Luci Vieira Toledo, lá de Campo Grande, para vir contar para nós sobre a sua experiência em pedagogia sistêmica. E eu não vou falar o currículo do Jean, vou deixar ele contar um pouquinho quem é ele, se apresentar para a gente, e ele vai contar da sua experiência de anos na pedagogia sistêmica. Lembrando que já falamos sobre direito, saúde, educação, mostrando que a visão sistêmica nas intervenções com qualquer sintoma, e nesse caso aqui a gente está falando do espectro do autismo, são sistêmicas as questões. Então, assim como a saúde é importante, a educação é muito importante. Assim como a saúde e a educação é importante, o direito é importante. Então, hoje a gente vai ouvir o nosso colega Jean Luci Vieira Toledo. Opa, Toledo Vieira. Obrigado. Obrigado pelo convite para estar aqui. Que honra, né? Muito obrigado. Eu sou o Jean, sou filho do José e da Senira. Eu nasci numa cidadezinha lá no interior do Mato Grosso, uma cidade que se chama São José dos Quatro Marcos, e cresci numa cidade vizinha, Jauru. Desde criança, a educação sempre me encantou muito. Então, eu não tive dificuldade quando eu precisei escolher um caminho, né, para seguir como profissão. Então, eu abracei a educação como esse caminho, né? Eu estou na educação há mais de 25 anos, 26 anos agora, e tenho aí uma experiência, então, em todos os setores, né? Desde educação infantil até os cursos superiores, em sala de aula, gestão, então tem essa caminhada na educação aí. Eu sou pedagogo por formação, a psicopedagogia é uma das minhas especializações depois. Eu fui para várias áreas dentro da própria educação, né? Um pouco mais tarde, eu conheci as constelações em 2005. Conheci as constelações como experiência de vida, né? Eu fui lá para ser constelado, olhar um tema. E a partir daquele primeiro contato, eu fiquei encantado com a constelação. Não entendi muita coisa naquele primeiro momento e comecei a ler, a pesquisar sobre, ou seja, desde aquele período, a constelação já ficou ali, arraigada dentro de mim. No final de 2014, início de 2014, eu busquei uma formação em constelação. Acho que chegou minha hora, eu quero olhar para isso mais de perto, né? E aí a paixão foi profunda. Eu acho que todos nós começamos assim, né, Jean? A gente vai pelas histórias pessoais, vê a Sim, transformação e aí vai adequando as nossas profissões, né? verdade. E dentro do meu curso de formação tinha um módulo sobre pedagogia sistêmica. Então, a princípio, eu olhei aquilo, está dentro do currículo, ok. E quando eu me encontrei com a pedagogia sistêmica como grande possibilidade de aplicação na minha área, aquilo abriu assim horizontes que antes eu não percebia. Na época, eu era diretor de uma instituição, ainda sou diretor dessa instituição, e automaticamente, então, a pedagogia sistêmica ela já começou a ser uma prática dentro dessa instituição. Então, a gente foi levando aos pouquinhos um exercício, uma atividade para ser feita com pais, com professores, com algumas crianças ali que demonstravam uma dificuldade e o resultado chegava muito rápido. Então, aquilo foi trazendo um alívio, foi trazendo uma leveza para a instituição inteira. Então, de 2015 até hoje, nós aplicamos a pedagogia sistêmica lá na nossa instituição. E aí, depois que a gente tem esse contato, não para mais, né? Então, eu continuei estudando, me aprofundando, fui atrás de outros cursos, outras formações. De repente, eu me vi professor, dei um curso de pedagogia sistêmica, né? Então, de lá para cá, a pedagogia sistêmica ela se tornou
como o ar que a gente respira, está presente ali 24 horas por dia, né? Pedagogia de vida, hein, Jean? Se tornou pedagogia Exato. de vida. Assim é a teoria do Bert, é uma Sim. vida. E é muito gostoso, né? Muito gostoso sentir e perceber tudo isso, né? E aí talvez alguém que esteja nos assistindo se questione, tá, mas o que é essa pedagogia sistêmica então, né? O que é isso? A pedagogia sistêmica ela é uma postura de vida, ela não é método, não é metodologia nenhuma, ela é só uma postura de vida. E essa postura ela é desenvolvida a partir da aplicação dos conceitos do Bert Hellinger, dos conceitos das constelações familiares, agora na educação. Então é simples, é só a transposição de todos aqueles conceitos, das ordens do amor, das consciências, das lealdades, ou seja, tudo aquilo que a gente já viu presente nas constelações familiares, levado para um campo educativo, para um campo educacional. E quando nós falamos aqui nesse campo educacional, eu não estou falando de escola apenas, né? A gente fala de todas as instituições que trabalham com essas relações, que envolvam a criança, que envolvam a família, que envolvam um contexto educativo. E a gente fala também para casa, para o pai, para a mãe, onde nasce a nossa primeira relação com a educação, se não ali, né? Quem que primeiro se questiona sobre educação, se não um pai, se não uma mãe, que de repente tem diante de si um filho. E agora, o que eu faço, né? Então, a pedagogia sistêmica é essa aplicação voltada para todas essas instâncias, né? Para todas essas instituições, para todas essas realidades aí. E assim como a constelação, ela tem as suas aplicações, os seus pontos fortes ali, né? Ela tem aquilo que pode, que não pode, que deve, como atua, então é um pouquinho de tudo isso, né? Jean, ela serve para a escola, ela serve para a clínica, ela serve para o hospital, ela serve lá para o mecânico, né? Ela serve Sim. para todo mundo. Ela é altamente transversal. Verdade. Isso se torna muito visível nos nossos cursos de formação. Então, a gente tem ali o professor, lógico, que é o primeiro que se sente impactado, né? O professor, o diretor, o coordenador pedagógico, mas a gente tem o psicólogo, a gente tem o assistente social, a gente tem o médico, ou seja, a gente tem o pai e a mãe, a gente já teve vendedores que não tinha nada a ver com essa atuação direta com a educação formal, mas que estava ali, que se sentiu chamado para isso e que queria olhar mais de perto, né, para suas próprias questões e para todas as realidades que vivia. E foi transformador para todos eles. E lá no final, inclusive, eu me lembro que essa mulher, ela disse assim: nossa, as minhas vendas jamais serão as mesmas a partir de hoje. E é assim mesmo, que é uma postura de vida, né? Eu acho que isso é legal deixar. A gente tem falado disso a semana inteira, né? É uma postura de vida mesmo, né? É uma transformação interna, de um olhar interno, é uma filosofia de vida que você começa a perceber o entorno diferente. Sim. E é interessante quando nós olhamos para a escola ou para as instituições que trabalham com educação, né? As ONGs, por exemplo, que atendem contraturno, que atendem algumas especificidades, porque esses espaços, eles são ambientes onde vários sistemas convivem e convergem para lá. Então, por exemplo, em uma escola, eu tenho ali o professor, o aluno, o pai, a mãe, todas essas pessoas trazem junto consigo, né, as suas histórias. E aí, esses espaços, eles são espaços privilegiados para que as dificuldades também surjam, para que as deficiências se manifestem, né, para que essas realidades se tornem muito mais visíveis ali, pela questão do convívio, das relações, né, das interações. E quando a gente olha, quando eu olho, por exemplo, para a nossa prática institucional, a gente percebe ali situações que no dia a dia, antes da pedagogia sistêmica, era muito difícil lidar. Por exemplo, a questão do autismo, de uma síndrome de Down, de uma deficiência,
de uma não aprendizagem, ou seja, inúmeras situações que o profissional, de repente, se vê de mãos atadas. E agora, o que eu faço, né? Eu tenho toda uma formação acadêmica que me trouxe até aqui, mas diante dessa realidade, tudo que eu tenho feito parece que não tem efeito, né? Então, e a pedagogia sistêmica, ela nos permite agora esse olhar muito mais ampliado para essas realidades, né? E onde é o meu lugar, né, Jean? Frente a ou mesmo uma patologia, o autismo, o TDAH, uma criança com Down, ou uma dificuldade normal de leitura e escrita. Qual é o meu lugar, né? Ou como Sim, pedagogo, ou como fono, que eu sou fonoaudióloga, ou como TO, ou como psicóloga. Qual é o meu lugar? exato. Quando a gente olha para as patologias, para essas realidades, onde nós temos vários profissionais atuando em função de algo, né, em função de uma criança, por exemplo, é muito comum, muito simples que a gente compartimentalize tudo, fragmente tudo. Então, o médico fica só no cantinho dele aqui, a fono ali no cantinho, ou seja, a gente acaba não tendo um trabalho integrado, até por medo, até por uma série de questões. Ou o contrário também, né? De repente, eu quero resolver todas as situações, saindo do meu lugar, saindo da minha função, da minha especificidade, e aí também a gente não encontra um lugar comum, a gente não consegue chegar a essa solução. Quando a gente tem o auxílio da pedagogia sistêmica, que, num primeiro momento, vai ali nos colocar no nosso lugar, quem sou eu de fato? Eu sou Jean, filho do José aqui, filho da Semira, e aqui eu sou educador, e aqui eu sou fono, aqui eu sou psicólogo. Ou seja, eu tenho consciência do meu lugar, eu tenho consciência do meu papel, e aí eu me visto disso, né? Isso me fortalece para que eu ofereça o melhor para aquela realidade, o melhor para aquela criança, né? Quando a gente fala do autismo, por exemplo, a gente tem aí uma série de questões que estão por trás, né, do autismo. E uma das questões que estão por trás aí são as questões sistêmicas, né? E quando a gente não olha, né, nessa visão sistêmica, eu paro, eu fico aqui no aparente, no fenômeno que se mostra só no problema. E aí, com esse olhar no problema, a solução se torna difícil, porque eu não dou conta de olhar além, né? Não dou conta de olhar para o sistema. Eu estou só no efeito e não na causa. Exato, e aí eu fico tratando do efeito, né? Ele melhora um pouquinho, mas ele volta, mas a causa em si não é vista, não é olhada. Uma das dinâmicas que a gente percebe em relação ao autismo é que o autista, ele está aí ligado, né, conectado a um ou a vários excluídos dentro do seu sistema. E quando a gente fala desse excluído, eu não estou falando aqui do pai, da mãe, não, são questões às vezes muito antigas nessa história, né? Que a terceira, quarta, quinta gerações. Então, a gente não tem sequer a informação de que excluído ou que excluídos são esses. E o autismo, de uma forma muito forte, e aí é interessante a gente perceber o seguinte, gente, essa é uma das dinâmicas, tá? Não é que toda a questão do autismo está ligada a isso, não é A uma... visão sistêmica, né, Jean, não é uma receita de bolo. Isso, eu sempre digo assim, na abordagem sistêmica, 1 mais 1 nunca é 2, pode ser 3, 4, 5, 50. Então, essa ligação com esse ou com estes excluídos, ali também existe algo que não pode ser visto, geralmente um grande segredo nessa história. E o segredo aqui ele está descontextualizado, ou seja, ele não está racionalizado hoje, no presente. E o autista ele precisa mostrar, né, esses excluídos. O sistema, ele está a serviço do seu sistema, olhando, apontando para isso. E aí dentro dessa dinâmica, a mãe, né, que é quem gestou, que é quem teve ali aquela ligação simbiótica com o filho, internamente essa mãe sente e pensa: a única que sabe o que é melhor para o meu filho sou eu.
porque nessa experiência gestacional, de fato, a criança precisava de alimento, do oxigênio, dos nutrientes, era a mãe quem oferecia tudo isso, né, de uma forma simbiótica ali. Agora que a criança nasceu, cresceu, essa sensação de simbiose permanece. Então, ela se sente a única capaz de olhar, de proteger, de dar o que a criança necessita nesse primeiro momento. Nessa dinâmica do autismo que nós dizíamos, a mãe, então, ela se sente responsável por proteger esse segredo, por proteger essa criança, essa realidade, que está lá atrás, ou seja, nesse emaranhamento aí, percebe? A gente já tem dois grandes focos aqui, né? Tudo inconsciente, né, Jean? É importante dizer que a mãe não tem consciência de nada. A mãe também está imersa numa história transgeracional e que não tem consciência de nada. Em absoluto, é completamente inconsciente. O pai da criança geralmente também está ligado, leal a esse excluído que o filho mostra. Então, o filho mostra um excluído, o pai se conecta a esse excluído e a mãe quer proteger a criança dessa realidade. Então, a gente tem um conflito aí. Quando a gente olha de uma forma sistêmica para essa realidade, a própria realidade agora ela pode me trazer forças, tá? Dentro de uma relação pai e mãe, aqui existe um amor, existe afeto, mesmo que essa relação se acabe. Então, aqui é o lugar privilegiado onde toda essa situação pode ser vista e pode ser acolhida. Quando é visto, quando é acolhido, quando é integrado, conviver com essa realidade agora é muito mais fácil, é muito mais leve. Eu não vou curar, né, uma patologia, eu não vou curar uma doença, não é nesse sentido, mas as lealdades agora, elas são vistas a partir de um outro nível, né? Eu deixo de ver apenas o autismo, eu deixo de ver só aquilo que me incomoda para, de repente, enxergar meu filho, para, de repente, enxergar a criança que está ali me mostrando algo, né? E aí muito interessante, porque em toda essa dinâmica, muitas vezes o pai vai embora, né? Muitas vezes o pai não dá conta. Como ele está ligado e conectado também a esse excluído, ele também se exclui agora, ou seja, ele sai, né? Até porque a mãe ela abraçou essa criança, abraçou essa realidade no sentido de proteção completa, e às vezes nesse movimento ela acaba ficando só eu e a criança aqui, o pai fica fora, né? Não é respeitado, não é visto aqui. E, ou seja, não cabe esse pai nessa relação. Então ele vai embora. E essa mãe agora ela fica com um peso gigante, imagina, né? Ela sozinha, sem saber direito o que fazer, né? Tendo que levar essa criança para inúmeras terapias, para inúmeras realidades aí, que às vezes nem cabe na agenda. Nesse movimento de que eu preciso proteger a criança, eu não confio muito nesses profissionais, eu fico meio com um pé aqui, outro lá, e aí as terapias não avançam, né? Inconscientemente a criança está dizendo, mãe, eu fico aqui com você então, né? Vamos deixar isso de lado, deixa eu ficar aqui contigo então. E aí a gente não caminha para uma solução, né? Do outro lado a gente tem os profissionais que também não estão dando conta de ver essa situação de uma forma sistêmica. Quando uma instituição, por exemplo, abraça e adota esse olhar sistêmico, o trabalho ele flui de outra forma, completamente de outra forma. Por quê? Porque essa instituição ela vai oferecer, e aí que eu estou falando de uma instituição que está levando para dentro de si, tá? O olhar para a estrutura, sistêmico. Isso. Fale sobre isso, Jean. Da importância de olhar de todos os níveis, né? Sim. Porque eu sozinho, eu posso ter essa visão sistêmica lá no meu fazer, na minha profissão, no exercício da minha profissão, e perfeito, isso vai me ajudar. Eu como pessoa, na minha relação com o meu trabalho. Quando uma instituição inteira
adota isso a partir da sua estrutura maior, nessa hierarquia mesmo, essa instituição é transformada. Né? E eu digo isso pela experiência que a gente tem na instituição onde eu sou diretor. Então, a gente tem um antes e um depois da pedagogia sistêmica. Então, quando uma AMA, por exemplo, leva para dentro de si o olhar sistêmico, como que isso funciona, né? O resultado ele chega muito mais rápido quando todo mundo ali se envolve nisso. E às vezes, no primeiro momento, um ou outro profissional se fecha um pouquinho, né? Tá, mas eu vou fazer o que lá? Né? Eu sou aqui o professor, ou eu sou o psicólogo, o que eu vou fazer nessa formação? É mais alguma coisa para me sobrecarregar. E as resistências, elas vão caindo quando esse profissional se dá conta do quanto ele ganha, né? Do quanto fica mais leve essa atuação e do quanto essa sua atuação, com muito respeito, agora a partir desse olhar muito mais amplo, o quanto isso ajuda, né, a criança, o adolescente que chega para ele. Ou seja, tudo começa a fluir de outra forma. Quando a gente fala assim, parece uma coisa mágica, né? Mas é tão fácil parece assim. mágico, né, Jean? Mas a mágica, né? Se dá quando a gente consegue se pôr no seu lugar, aquilo que o Hellinger fala, a Angélica Alvedra, a Mariane Franca, enfim, os grandes nomes da pedagogia sistêmica, né? A gente se pôr no lugar e com muito respeito olhar, né, para essa família e ficar a serviço da família e não a serviço do autismo. Eu gostaria que você falasse sobre isso, Jean, sobre a tua experiência, aí que você tem uma larga experiência. Conte para nós, Jean. A Mariane Frank, ela tem uma frase que eu acho fantástica. Ela diz assim no livro dela: quando um professor olha para um aluno, ele precisa ter essa postura de estar diante do aluno como se ele estivesse dizendo assim: em você eu sirvo os seus pais. Ou seja, através de você eu estou servindo os seus pais, eu estou a serviço aqui. Quando a gente fala de outras realidades, é a mesma coisa. Né? O pediatra está a serviço da família. Né? O psicólogo está a serviço do cliente, a serviço da família. E se colocar, então, nesse lugar que é nosso, é o essencial, é o que traz a diferença. Né? Ou seja, esse estar a serviço. E isso se dá pelo respeito. Tá? O primeiro ponto é o respeito. Geralmente, nós ficamos na nossa dor, e aí na nossa dor eu quero colocar isso, eu quero entregar essa dor para alguém. Então, no trabalho com o autismo, por exemplo, às vezes está tão difícil, está tão sobrecarregado que eu quero descarregar isso para alguém. E aí, geralmente, eu faço isso com a família. Né? Essa família que não sabe o que faz, que não se interessa, que falta demais. Né? Ou seja, porque não faz as tarefas de casa, né, Jean? Não faz as tarefas de casa, não educa esse menino. Já falei tanto, mas parece que não ouve. Ou seja, a gente entra num julgamento e esse julgamento nos coloca aqui, um em frente ao outro, um querendo provar ao outro algo, né? E a gente não sai desse lugar. Ou seja, aqui eu estou preso nessa dor, não me coloco a serviço da criança e a serviço daquela família. A pedagogia sistêmica ela nos ajuda num processo de autoconhecimento mesmo, né? E esse autoconhecimento me leva para a percepção do todo, ou seja, eu olho para aquele que me chega, para a criança, para o adolescente e percebo toda a sua história familiar ali, toda essa conexão ali. E, a partir desse olhar, eu deixo de julgar. Né? Eu começo a olhar com respeito, porque o que chega para mim é fruto dessa história. Né? Essa mãe que às vezes não está dando conta, também está ligada às suas dores, às dores dessa história. Quando a gente começa a ter essa percepção e me coloco nessa postura de respeito, existe aqui uma ressonância. Tá? E essa ressonância é o que traz o alívio para a gente. Então, de repente, essa mãe começa a ser minha parceira.
porque ela percebe internamente que eu não estou aqui para disputar algo com ela, que eu não estou aqui para provar que eu sou bom, que ela é ruim. Não, que nós todos estamos para trabalhar juntos e que eu estou a serviço da mãe, do pai e dessa criança. E não a serviço da doença, não a serviço do autismo, né, ou de qualquer outra patologia. Não, eu quero olhar para a solução junto, né? Eu quero caminhar para a solução junto. Então, em todas as realidades onde nós não nos colocamos nessa postura de serviço, há um conflito. E é tão interessante porque, às vezes, eu entro nesse conflito pela necessidade que eu sinto ou pelo grande desejo que eu, como profissional, sinto de ajudar. Tá? E aí, Fale mais sobre isso. Nesse processo de querer ajudar, eu que estou aqui no meu lugar, mas não estou dando conta de olhar para o outro no lugar dele, respeitar o outro no seu lugar, eu tenho as receitinhas prontas. Eu tenho que fazer isso, a mãe tem que fazer isso, o pai tem que fazer isso, ou seja, eu sei o que é bom para todos, mas eu não estou olhando do meu lugar, oferecendo só aquilo que eu posso de fato oferecer, né? Ou seja, estou invadindo uma realidade, estou invadindo um espaço que não me foi dado, e aí automaticamente o conflito se instala. Eu tenho uma experiência com uma mãe e foi muito interessante. Ela tem 2 filhos, né? E os 2 filhos são autistas. Então, o primeiro hoje ele já está com acho que 10 anos de idade, o segundo ele tem uns 4 ou 5 aninhos agora, né? E essa mãe, quando ela chegou com o segundo filho para a gente, na nossa instituição, ela já trouxe uma série de prescrições para a instituição, né? O meu filho, ele precisa disso, disso, disso. Ou seja, ela também nessa postura de só eu sei o que é bom, tá? E ali, naquele primeiro momento, nenhum profissional que atendesse a criança era bom o suficiente, tá? E na nossa instituição, eu já fui percebendo também que algumas dos profissionais que lidavam com a criança foram na mesma conexão de entrar no embate com essa mãe. Então, chegou um ponto que eu chamei essa mãe para uma conversa, né? E ela já veio brava ali, o que aconteceu dessa vez, o que foi, ou seja, também na sua dor, né? E eu disse, mãe, a gente tem feito isso, isso e isso, nós estamos com uma dificuldade, né? Eu disse que a dificuldade era nossa, tá? E eu queria ver o que nós podemos fazer juntos aqui, tá? Então, eu quero, o que você sugere, o que a gente pode, para onde nós podemos caminhar aqui agora? Nós como instituição, você como mãe aí. E foi tão interessante que aquela mãe, ela se desarmou, né? Ela se entregou, falou, olha, eu também já não dou mais conta. Foi respeitada na sua dor, né, Jean? Ela foi vista e respeitada na sua dor. E ali ela trouxe toda a história, que o pai já tinha ido embora, que ela se sentia sozinha, sobrecarregada, que parece que nada tinha efeito. E aí nós propomos para ela esse olhar sistêmico, esse acompanhamento, né, junto a ela, junto à criança, o que era possível fazer. E aí foi incrível, como que fluiu depois disso o trabalho, né? E aí uma coisa super interessante, a criança, ela adorava vir para a instituição. E às vezes a mãe ficava brava, ela dizia assim, mas ela chega em casa e aí ela já está estressada, eu não entendo como que ela quer ficar bem aqui. Porque a gente trabalhou nessa perspectiva de um profundo respeito por aquilo que a criança é, né? Por aquilo que ela de fato é, né? Pela dor da mãe, ou seja, sem querer ser melhor ou fazer algo além, não, só estamos aqui, podemos fazer isso, e aqui você é muito bem-vindo, né? Muito bem-vinda. E fluiu, foi interessantíssimo. Como um suporte, né? E a mãe podendo reconhecer também a causa das dores dela e uma possível solução, né, Jean? Que quando quando a gente vai levando recurso para as mães melhorarem os seus emaranhados, o que linka, né?
ela traz, o pai também muitas vezes vai voltando. E não é Sim, o voltar de ser marido de novo da mãe, não, é de ser pai do filho, né? Então, as chaves estão no coração da mãe. E eu vejo que as constelações, a pedagogia sistêmica, o direito sistêmico, eles corroboram para a gente construir esse caminho junto, de a mãe descobrir que a chave está no coração dela, tratar as suas dores e a partir desse lugar que tem um pouco mais de estabilidade e caminhar em direção a levar também o filho para o pai. Se você puder sim, falar um pouco sobre isso, Jean. perfeito. Num primeiro momento pode até parecer muito pesado para a mãe, né? Ou seja, a solução está ali nas mãos, no coração dessa mãe. Só que ela vai perceber que isso não é um peso, né? É o segredo do experimentar uma leveza. Então a gente olha para essa mãe com carinho, com respeito, trabalha junto com essa mãe para que ela se sinta mais inteira, se sinta vista, se sinta no centro também, porque essa mãe também precisa ser vista, né? Precisa ser cuidada, ser amada e não se sinta tão sozinha nesse processo todo, né? Então olhar para essa dor, olhar para essas realidades. E aí ela percebe que ela não precisa ser pai e mãe. Tá? Muitas realidades, essa inclusive é uma fala dela, mas eu sou o pai e a mãe dessa criança. Não, ele tem pai. Um pai que pode ter ido embora. Tá? Um pai que às vezes está ali dentro de casa. E essa mãe agora, ela precisa olhar com respeito também para esse pai. Tá? A gente não está falando aqui do esposo, do companheiro, da dor que eles viveram, que às vezes é uma relação que foi dolorosa, que acabou, não é isso. Olhar com respeito para o pai da criança, né? Para aquele homem que a fez mãe, tá? Dessa unidade que é agora pai e mãe junto ali, presente na criança, né? E, e é muito interessante quando a mãe dá conta de ter esse movimento, de olhar com respeito para esse pai, de olhar com respeito para o que esse pai significa na vida desse filho, a criança também melhora. A criança tem acesso a esse pai agora, né? E aí ela percebe que as coisas todas começam a fluir, tá? O tratamento, o acompanhamento, as terapias, elas fluem de outra forma, tá? Porque houve esse acesso. A Brigitte, ela fala muito isso, né? Que o autismo, a conexão com esses excluídos nos deixa fora da realidade. E quem manda para o mundo, quem nos mostra essa realidade é É o o pai. pai. Tá? Então, Né, Jean? É o pai. É se o o pai, pai. se o pai está ausente dessa relação, e a gente vai falar um pouquinho sobre o que é essa ausência, né? Se ele está ausente dessa relação, a criança não pode estar nessa realidade, ela não pode se fazer presente, tá? Porque ela necessita dessa força, dessa energia do pai para de fato se fazer presente na realidade, estar na realidade em si, né? E como que se dá então essa presença do pai para um pai, por exemplo, que foi embora, tá? Para um pai que abandonou a mãe junto com o filho? Se Ou que às dá vezes pelo até já morreu, né, Jean? exato, né? Às vezes a criança nem conheceu esse pai. Se dá pelo respeito da mãe a esse pai. Né? Como que a mãe reverencia no seu coração essa imagem do pai? E às vezes é doloroso para a mãe, exige, porque toda vez que ela olha para o pai, ela olha para a dor, ela se conecta a essa dor. Mas a paternidade é anterior a isso, né? Quando ela olha para o filho, ela está olhando para o amor, né? Que gerou aquela criança, que trouxe aquela criança à vida. Então, nesse ponto, ela precisa se conectar. E um pai que foi embora, por exemplo, ou que já faleceu, como que a mãe pode dar esse acesso ao filho? Ela pode externar primeiro esse respeito interno, ela vai trabalhar isso internamente. Às vezes leva um tempo, vai passar por várias fases ali de revolta, não quero fazer isso, tá? Até que ela dê conta de fato, fazer esse movimento interno de começar a olhar com respeito para o pai. Num segundo momento, agora,
ela pode começar a externalizar também isso para o filho. Lógico, só o movimento interno já ressoa para a criança, mas ela pode dar um passo além. Por exemplo, imagina que, eu cito isso agora no livro novo, né, de pedagogia sistêmica. Imagina que a criança está pronta para ir para a terapia. E a mãe olha para a camisetinha que ele está usando e é uma camiseta azul muito bonita. E ela pode dizer para a criança assim: você fica lindo com essa camiseta azul. Seu pai também adorava a cor azul. Pronto. Ou seja, eu já trouxe uma imagem bonita, uma imagem de respeito, onde a criança vai se conectar. Tá? Ou seja, eu tenho um pai e eu tenho algo em mim que me remete a esse pai também. Então, exercícios tão simples assim, que podem ir dando acesso a essa imagem de pai, a essa imagem positiva do pai para a criança, né? E às vezes a mãe não dá conta de fazer isso porque ela também está presa aos seus emaranhamentos ali, aos abandonos, às suas dores, né? E fica misturado, né, já a questão da mulher e da mãe. Exato. Por isso que na sistêmica a gente vai separando o que é da mãe e o que é da mulher. Né? A mulher tem todo o direito de brigar com o homem lá, mas a mãe, eu sempre falo assim, dá para amar o filho só a metade? Só o lado esquerdo, que pertence ao lado da mãe? Ou, não, olha, eu gosto de você só a metade. Não, a gente só ama um pedacinho. inteiro. E quando a gente ama o filho inteiro, é porque a gente ama o pai dentro do filho. A gente não ama Sim. o homem, né? Que é uma Sim. coisa diferente. A gente ama o pai, o dono do espermatozoide, que junto com o óvulo deu a vida a essa criança. Permitiu estar passando por isso. Então, é desse olhar que a gente vai convidando, né, Jean? Sim. A olhar, sim, a gente vai olhar também para as dores da mulher, a questão do feminino com o masculino. Sim, isso também nós olhamos nas constelações familiares, né? Sim. Lá na terapêutica, vamos dizer assim, lá na prática. Mas dentro do filho é olhar para o pai, aquele que deu a vida, que é anterior às outras questões. Eu gostaria que você falasse Exato. um pouco mais sobre isso, Jean, da tua A gente, experiência. a gente fala assim, né? Existe ex-marido, ex-mulher, mas não existe ex-pai e ex-mãe. Né? Paternidade e maternidade é para sempre, independente de como vem, né? Do que acontece no percurso, no processo aí. E às vezes para o pai ou para a mãe é doloroso e é difícil ter consciência dessa diferenciação. Eu quero trazer um exemplo, não está ligado com o autismo, mas com essa paternidade e maternidade. Os pais de uma das nossas crianças se separaram e a mãe ela ficou muito brava, né? E ela chegou na instituição e ela falou assim: olha, a partir de hoje a gente se separou, a gente brigou, fomos para a delegacia, não tem mais jeito. E a partir de hoje ela não vai mais ver esse pai. E aí eu olhei para a mãe, respeitei a dor dela, senti que não era momento de falar nada para ela, né? E disse para ela: tudo bem, mãe, qualquer coisa a gente volta a conversar, ok? Ok. E aí essa mãe foi embora, era uma sexta-feira. Ela foi embora e levou a criança, né? Na segunda-feira, de manhã, essa mãe me procurou e ela falou assim, achei lindo: olha, se o pai dela quiser vir aqui para vê-la na saída, ou se ele quiser vir buscá-la, eu vou deixar assim, é o pai dela, né? O que aconteceu? A briga é nossa aqui, mas é o pai dela. Ou seja, é essa maturidade que a gente precisa ter, né? De perceber que na criança estamos juntos e isso vai ser para sempre. Então, e a criança ela fica bem quando ela tem esse respeito do pai e da mãe um pelo outro ali, quando ela não precisa escolher internamente, porque é como se a Arlete dizia, né? Eu vou escolher metade de mim, não quero ficar com o lado esquerdo ou com o lado direito, tá? Então ela vive esse conflito. E então quando os pais olham para a criança respeitando um ao outro, a criança fica bem, tá? Independente do que ela traz com ela de patologia, de doença, de dificuldades no dia a dia. Se ela tem esse pai e essa mãe respeitados, para ela tá tudo certo, para ela tá ok. E aí o desenvolvimento se dá.
né, acontece. E uma observação que a gente teve nesse grupo lá na Cidade Videira, que daqui a pouco você vai falar sobre a formação da pedagogia, né, Jean? O que as pessoas podem esperar, né? As pessoas que estão nos ouvindo, de quando vão buscar uma formação em pedagogia, elas vão fazer constelação, não vão fazer constelação, o que vai fazer, né? É que 10 entre 10, né? A gente teve 11 que começaram, um só participou do primeiro encontro, por questões pessoais parou. Então, 10 que iniciaram e seguiram. As 10 mães relatam, está lá no canal do YouTube, Autismo e Constelação Familiar, e nas lives, que melhorou o contato com o pai. Quer esse pai estava ausente, quer esse pai estava presente dentro de casa, né? Até o relato de um pai fala assim, o filho olhou para ele assim, vem cá meu pai. Ele se emocionou, porque o filho nunca tinha visto ele. Começou a enxergar o pai, morava junto com a mãe, tá tudo certo, mas não enxergava o pai. Então, é quando a gente dá esse acesso no coração da criança, né? E claro que cada mãe vai fazendo o que dá conta, né? Então, eu falo assim, a questão não é a criança, a questão são os adultos. Né? Então, quando o adulto dá conta da questão dele e não quer usar o filho, porque o que eu percebo, né? E não só nas questões do autismo, em todas as questões, marido e mulher, às vezes tem a tal da alienação parental, né? Ou um lado, ou o outro, e aí fala mal do cônjuge. Às vezes é a mulher que fala, às vezes é o homem, a gente vê em maior incidência a mulher falando. E aí a criança fica querendo defender um, o outro fica no meio e ela se embola cada vez mais. Filho ama igualmente o pai, ama igualmente a mãe, né? Por que é que ele sai tão a cara do pai, né? Quando separa? Porque ele tá dizendo, olha, eu amo tanto que eu vou ficar ipsis liter, né? Então, isso é interessante a gente observar, né? E quando as mães vêm consegue esse nível de maturidade desse caso que você relatou, né, Jean? É pai dela. Né? Quando a raiva passa um pouquinho, a gente consegue deixar isto, né? Verdade. Isso é um processo também, né? Às vezes a mãe ela não dá conta de fazer esse movimento de uma vez, às vezes não, nunca dá, né? A gente não dá conta. A gente não dá. Você tem que parar um pouquinho, você tem que olhar, você tem que sentir tudo isso, né, para fazer o seu movimento ali, né? E quando você falava, é interessante retomar um pouquinho isso. Às vezes o pai, mesmo estando junto, morando junto, nesse processo de se sentir excluído, a gente volta lá atrás na dinâmica, em uma das dinâmicas que nós falávamos, né? O pai, nesse processo, ele está leal a um excluído dentro do sistema também, né? Então, por isso ele está fora. Quando a mãe olha para ele com esse respeito, ele sente que agora ele faz parte, né? Que agora ele pode estar junto também. E aí há a cura, aí há essa integração dentro dessa história, dentro desse sistema, e ele pode ser pai, né? Como se ele fosse liberado para ser pai, como se o filho fosse liberado para ser filho desse pai, né? Ou seja, é algo tão bonito que se dá nesse movimento, como você dizia, a criança que de repente olha para o pai e diz, pai, e o pai chora, ou seja, era automático, era pai, estava junto, mas esse vínculo ali, ele não, o amor nesse vínculo voltou a fluir com uma outra intensidade, né? De uma outra forma, né? E você ia falar algo? Eu ia falar que as mães, né, elas falam assim, Arlete, eu sabia que a metade era biologicamente do pai, mas é tão doído dar aquela metade do pai, eu achava que ele era só meu. Mas quando eu consegui abrir, assim, né, e é doído dar a metade do pai para ele. Mas essa é parte da melhora dos sintomas. E aí tem outro detalhe também, né? Quando a mãe dá essa metade que é do pai para o pai, a criança olha para essa mãe com amor. Né? Ela olha para ela com muito mais amor, porque ela percebe que foi esse movimento da mãe que a liberou também para o pai. Né? Então ali há uma postura agora diferente. Então às vezes era uma criança super agressiva com essa mãe e que de repente essa agressividade começa a diminuir até que deixa de ser,
né? Por quê? Porque o pai se faz presente também, né? Integra algo. Né? Isso é muito legal, né, Jean? Você tem a tua experiência aí, eu tenho a minha aqui, que a agressividade está muito ligada nisso. A Sim, mãe, que também tem as suas questões, exige que a criança goste só dela. Inconsciente. Não, porque seu pai é isso, aquilo, mas aquele outro, e eu que sou a bolha, como eu sofro, que eu cuido de você, e não deixa o pai chegar perto e falar mal do pai, o pai não paga a pensão, e aí a gente, né, ouve dos advogados, do promotor, e da teoria sistêmica, quem não é respeitado não pode se fazer presente. sim. Vai embora, né? Vai embora e não paga nem pensão. Então, quando a mãe Sim, começa a respeitar esse pai, né, esse pai começa a voltar a poder participar da vida e pagar, e aí a agressividade baixa. Então, o filho fala assim: então você vai, então eu não posso ter acesso ao meu pai, porque o filho capta o inconsciente, não o que a gente vê aqui. Então, tá sim, bom, então eu vou brigar com você que está aqui perto. Você me obriga a ficar sem meu pai, eu. Mas e tudo isso é processo inconsciente. Então, é muito sim, claro que a gente vê que as crianças que são agressivas, a partir do momento que a mãe vai dando passo no coração dela para a criança receber o amor do pai e ter permissão para amar esse pai do jeito que ele é, tá? Porque foi a mãe que escolheu. Quem escolhe o pai do filho sempre são as mulheres, nunca é os homens que escolhem as mulheres que escolhem os homens. Assim é biologicamente. Então, eu fui lá e escolhi, né? Depois me arrependi, mas já tinha escolhido, não dá mais para engolir de volta. Então, eu honro essa escolha que eu fiz, né? E honro a vida dentro do meu filho, a agressividade deles diminui. Eles não precisam mais se morder, não precisam mais se bater, não precisam mais quebrar a casa e nem ficar brincando de arminha. sim. Uma criança de 3 anos que nós tivemos que também não falava ainda, e ela se mordia o tempo inteiro, então era o corpo todo, né, roxinho ali. E a mãe, todas as terapias possíveis, né, a criança diagnosticada, sim, já com laudo ali de autismo e uma série de outras questões, e o pai ausente, de novo, né, a realidade do pai ausente. Na abordagem que nós fizemos com ela, quando essa mãe percebe a importância do pai na vida do filho, ela chorou muito, né, no atendimento. E aí ela conseguiu fazer esse movimento em uma sessão, né, em um atendimento. E aí foi incrível. Na semana seguinte, essa criança começou a falar. Né, o desenvolvimento junto à fono foi assim, né, foi muito rápido. Um mês depois dessa nossa sessão, o pai procurou a mãe. Né? Ele que não conhecia a criança, e ele pediu para ela permissão para acompanhar a criança, porque ele queria fazer esse resgate. Né? E ela veio chorando para a gente para dizer isso. Né? Ou seja, essa importância do movimento da mãe, de olhar para esse pai também, e como isso ajuda essa criança, né? Como isso deixa ela muito mais presente na realidade para que essa terapia avance, para que aquela outra traga os seus resultados de uma forma muito mais ampla, né? E essa questão, né, quando a gente fala assim, mas tu tá no coração da mãe, a mãe vai dizer, mas de novo comigo, eu falo assim, gente, é porque a mãe já carregou 9 meses, a simbiose que você bem falou no começo, né? Sim, Então, parece que eu quero ser amada 60%, não, eu tenho que abrir mão de querer ser amada um pouquinho mais. Por mais que eu arrisquei a vida na hora de dar a luz para o filho e abrir mão de outras, faz parte do destino feminino da maternidade. Então, e quando a chave está na minha mão, a solução também está na minha mão. Você sim, fala assim, digamos que eu tenho um caos lá com o Jean, e aí está na mão do Jean solucionar a questão entre eu e ele. Aí o Jean resolve morar em outro país. E eu perdi a solução, porque o Jean foi embora. E o Jean também mora longe de mim, mora lá no Mato uhum, Grosso, mora aqui no Sul. Então, assim, e aí eu fico sem solução. Agora, e se a solução está comigo, né, Jean? Aparentemente parece que pesa mais, mas não, quando a gente transforma isso com o olhar amoroso, com as ferramentas, com os recursos certos, que daí a constelação dá esse recurso da gente ir olhando, transformando, né, no atuar da constelação, isso fica mais leve e dá autonomia.
nos traz para o nosso adulto, né? Nos coloca o poder de Isso, decisão na mão. E aí eu posso decidir, né? O adulto decide, né? exatamente. O adulto que decide tudo. Quando a gente está no Sim, estado ego, pai, a gente não consegue, a gente fica no crítico. Quando a gente está na criança, a gente só está chorando e na vítima. Mas o meu adulto, ele decide, não. esse dá E conta. esse dá conta. E assim, a solução está onde? No assentimento. Sim, foi desse jeito. Sim, o meu casamento fracassou. Sim, o meu filho nasceu dentro do transtorno, do espectro. Uhum, É um assentir, dizer sim para a vida como ela é. E não é de resignação ou de acomodação. sim, Sim, é assim. Agora, o que eu vou fazer para lidar com isso que eu tenho? Porque é. eu percebo também que a inclusão passa muito pelo coração primeiro, né, Jean? Não sei se você Sim, sim. é que você percebe isso aí no teu dia a dia, da pedagogia, da tua instituição, com relação à inclusão. Ela passa totalmente pelo coração, né? E, e aí você tocou num ponto que eu acho bastante interessante, que é a questão do assentimento, porque o assentimento me leva para olhar para o meu filho real, tá? Para o meu filho que está ali, né? E às vezes porque assim é natural que a gente compreende o processo, né? Esses pais aguardaram uma criança, entre aspas, perfeita. E aí, de repente, ela chega com uma ou outra deficiência, né? Chega com um autismo, com um Down, com a cegueira, sei lá, com qualquer tipo de dificuldade. E esses pais ficam presos agora lá naquela criança ideal que não chegou, que não nasceu. Enquanto isso, a criança real está aqui sem que ninguém veja, sem que ninguém olhe para ela, né? E isso é muito forte, passa muito pelas nossas realidades. Quando os pais dão conta de olhar para a criança e dizer, é meu filho, tá? Eu não vou dizer, é o meu filho que tem autismo, é o meu filho que tem Down. Não, é o meu filho, É o meu né? filho. Ou E é, seja, eu olho para a criança, né? e é interessante, Jean, que nos trabalhos que eu faço com os pais, eu percebo que muitos deles ainda estão parados lá no dia do diagnóstico. O susto foi Sim, tanto que eu ainda estou lá parado, estou congelada. Eu retraumatizei algo do passado, né? E estou num trauma. Então, esse trauma está o dia todo em mim. Então, por isso, sim. eu não consegui fazer o luto, não consegui chorar, porque eu tive que ir para a luta, Uhum, certo? Então, eu não consegui fazer o luto do filho, aspas, normal, neurotípico, para o filho com TEA, sim, né? Então, eu tenho que abrir mão de uma história para lidar com a realidade, que também que é perfeita do jeito que é, certo? é, É esse que eu tenho, ele é perfeito do jeito que ele é, e eu tenho que abrir mão desse que eu tinha idealizado. Então, eu preciso passar por um luto que eu não consegui fazer, porque eu tive que ir à luta, para terapia, para cima, para sim. baixo, e lidar com as questões do chorar, do morder, das questões da vida como ela é. Então, a mãe, e geralmente a mãe, né? Eu falo mãe porque elas que ficam mais. Sim. Essa dor precisa ser olhada, precisa ser integrada, precisa ser Uhum. assimilada, né? Então, a Isso. constelação vem dar esse recurso, né, Jean? Sim. E a gente que está do lado de cá, como instituição ou profissional, também precisamos acolher essa mãe desse jeito, né? Essa mãe que não está dando conta também. E não olhar para ela só com um olhar de culpa ou de julgamento. E isso exige de nós uma grandeza muito grande. Uma grandeza muito grande é bom, né? Isso exige muito de nós também, né? Porque a gente também está esperando uma mãe ideal, uma mãe perfeita, e de repente chega essa mãe com todas essas dores aqui. A mãe perfeita não existe, a mãe ideal não existe, não existe a mãe normal, a comum, a que está aí, a minha, a sua, né? E é com elas que a gente vai Todas. trabalhar, exato. Então eu costumo dizer para elas assim, né? A gente precisa deixar morrer o filho ideal para nascer o filho real, né? Para a gente dar conta de olhar para a realidade do jeito que é e dizer, agora eu posso lidar com essa realidade, né? Agora eu posso olhar para isso. Isso é inclusão também, né? Você me perguntava antes, né? Uhum. E, e às vezes é preciso trabalhar, né? Olhar para as dores dessa mãe, dessa família e trabalhar essas dores. As dores dela com a mãe dela,
dentro do seu sistema, que às vezes está muito visível ali, e agora ela não dá conta. O Bert, ele tem uma frase em um dos livros dele que eu acho muito legal, quando ele diz assim, que uma grande dificuldade na nossa realidade hoje, uma criança com paralisia cerebral, por exemplo, uma criança com uma síndrome de Down ou um autismo severo, a atenção de todo mundo se volta para aquela criança. É como se a vida, como se o sistema estivesse colocando algo ali e dissesse, olha, ou seja, essa criança precisa do nosso olhar, a gente precisa ver isso. Então ele diz assim, essas realidades fecham um ciclo dentro do sistema quando são vistas. Então, quando a família dá conta de olhar, de dizer, de perceber essa realidade, de acolher essa realidade, ou seja, de acolher esse filho real ali, isso fecha algo dentro desse sistema. E aí é como se recomeçasse uma nova história. E é tão interessante que quando uma família recebe essa criança, né, e não dá conta desse acolhimento e fica ali na busca do ideal, muitas vezes vem um segundo filho, também autista, também com Down, ou seja, não deu conta de olhar, a vida está dizendo, eu vou te dar mais uma chance, vamos ver se a gente fecha isso agora? Né? Parece doloroso assim, né? Mas é um grande presente para toda a história também, né? Para todo esse sistema ali. E as constelações, a pedagogia sistêmica vai nos dar esses recursos para que a gente dê conta de fazer esses movimentos, de ter essa postura diante dessa vida que está ali, né? E diante da nossa própria vida. E é engrandecedor quando a gente faz esse processo, né? É bonito quando a gente olha para a videira, por exemplo, que agora está levando, né, a formação para lá. Ou Isso, seja, fale um pouquinho sobre a formação, sobre os ganhos de quem vai fazer a formação. O que pode ganhar quem vai fazer a formação, Jean? Que legal. E é muito bonito ver esse movimento, né, dessa AMA levando a formação para dentro da instituição. O que a pessoa ganha com isso, né? Para que a gente vai levar mais uma formação? Primeiro ponto, todos os profissionais envolvidos ganham muito, 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 muito. São inúmeros benefícios, né? Um processo de autoconhecimento profundo, de conhecimento da sua história. A gente vai ter uma leveza muito maior no nosso trabalho. A gente vai conseguir lidar com as realidades que estão ali de uma outra forma, com uma leveza muito maior, porque nós damos conta de olhar para aquilo que é a nossa história também. Então, a formação ela vai possibilitando tudo isso. Vai possibilitando que a gente encontre o nosso lugar, né? E, de repente, você fala, mas eu já sei qual que é o meu lugar, eu sei qual que é a minha profissão, qual que é a minha função. Será? Será que, de fato, a gente tem essa noção? Será que, de fato, a gente tem o alcance da grandiosidade que é isso? Né? Então, encontrar o meu lugar, tomar posse dessa minha função, de fato, nesse lugar. Tá? Não é à toa que eu estou nessa instituição desenvolvendo a minha profissão. Não é à toa que eu sou psicólogo, por exemplo, e estou lá na AMA. Ou que eu sou assistente social e esteja em um CRAS, ou nessa ou naquela instituição. Não é à toa. Não é à toa que eu sou professor e estou com essa turma, com essas dificuldades. Então, a formação ela vai nos possibilitar essa ampliação, ampliar os olhares para nós mesmos e para todas essas realidades que envolvem essa relação educativa aí. E os ganhos eles vão surgindo à medida que nós vamos dando esses pequenos passos aí. Tá? Então, a nossa formação hoje ela é composta de 6 módulos e eu digo assim, ninguém entra no módulo 1 de um jeito e sai do mesmo jeito lá no final. Não, tá? Você vai sair uma outra pessoa. Sai transformado, né, Jean? E eu quero que você fale... Né? Sai transformado. E assim, eu vou fazer uma pergunta. Quem faz a formação vai virar constelador? Vai fazer constelação dentro da escola ou não? É interessante isso. Não.
são duas coisas bastante distintas. Tem até um videozinho que eu quero postar no Instagram agora sobre isso. Constelação é constelação, pedagogia sistêmica é pedagogia sistêmica. A constelação, ela é voltada para um espaço terapêutico, né? O cliente me busca para lidar com essas questões terapêuticas. A pedagogia sistêmica, ela é aplicada num contexto educacional. Então, pedagogia sistêmica não vou fazer constelação familiar com o meu aluno, com a criança e com o adolescente que chega aqui ou com os meus professores, não é isso. O que é, então, a pedagogia sistêmica e como que ela vai me ajudar nesse processo? Ela é uma postura de vida, ou seja, todos os conceitos da constelação aplicados aqui na educação agora. E aí existem alguns movimentos que a gente vai fazer, algumas ferramentas pedagógicas, psicopedagógicas que a gente vai entregar, que nós entregamos isso na formação, que podem sim ser utilizadas no dia a dia. Tá? Então, na escola, a gente jamais vai fazer uma constelação, porque a escola não é um espaço terapêutico. A escola é um espaço de convivência, de ensino, de aprendizagem. Tá? O espaço terapêutico é lá na clínica, no instituto, lá onde eu vou buscar exatamente isso. Então, o profissional constelador, claro. né, Jean? O profissional que está habilitado para isso. E lá dentro da AMA vai mudar a percepção. O psicólogo vai vai olhar para a função dele, o psicomotricista, a fono, o musicista, o TO, os profissionais que estão lá dentro, os psicopedagogos, né? Cada um vai encontrar o seu lugar dentro da instituição AMA. O que é a AMA para quem é fora do Brasil? É a Associação dos Amigos dos Autistas, né? Portugal tem as APATAS e tem outras instituições, né? A gente está falando bastante da AMA, mas a AMA é isso, né? É uma instituição onde tem recursos voltados para a pessoa com autismo. Eu digo assim... Você mostra o seu livro também. Ah, sim. Nossa, mais uns 10 minutinhos, e daí você mostrando o livro, a gente costurando o finalzinho, e aí para o próximo seminário a gente continua a prosa. Eu costumo dizer assim, a pedagogia sistêmica, ela potencializa o nosso fazer, ela potencializa o meu desenvolvimento profissional. Então, se eu sou fisioterapeuta, a minha fisioterapia, ela se beneficia disso. Se eu sou psicólogo, se eu sou assistente social ou psicopedagogo, tudo isso ganha. Então, às vezes, a gente tem um profissional que fica meio receoso, com medo, né? Será que vou perder algo aqui? Não, a gente só ganha porque o meu estar ali se potencializa muito mais, tá? Eu vou aproveitar a tua fala antes de você falar do teu livro, e que esses dias eu ouvi no grupo de uma cliente relatou, né? Então, ela é massoterapeuta. E como ela é minha cliente, ela está sempre nos grupos, então ela ouve bastante as posturas. E ela disse que ela foi fazer massagem numa senhora que estava com muita dor e que tem problema de Alzheimer. E aí ela falou assim para a filha dessa senhora: olhe para sua mãe e diga para ela, eu vejo a sua dor. E ela disse que a filha então tomou essa postura interna de respeito com a mãe e olhou para a mãe e falou, eu vejo a sua dor. A mãe saiu do estado que ela estava ausente, relaxou a musculatura para massagem, porque fazia massagem não relaxava, ficou mais presente, claro, entrou num choro, liberou tudo aquilo que estava, a filha também, e aí fizeram a massagem, foi embora, aí disse que a filha relatou, dali um dia, dois, disse, nossa, como a mãe está mais presente, está menos ausente, mesmo dentro do quadro, né? Então, veja, é uma coisa que simples, você olhar assim, eu vejo a sua dor. Sim, e exatamente. Eu vejo você. Isso é muito presente, né, quando a gente fala em pedagogia sistêmica, né? É uma das ferramentas, isso eu vejo você, né? Eu vejo você significa, eu vejo você, vejo a sua história, vejo a sua dor, vejo aqui você está ligado, né? Essa ampliação do olhar para além do aparente, para além do fenômeno que se apresenta aqui, mas para a raiz mesmo, né? E a gente não precisa nem saber com respeito, que é isso. Né, Jean? E com Sem respeito. julgar. Exato, com respeito. Então, isso tem um alcance muito grande, né? Eu vou falar, então, um pouquinho do meu livro.
Tá? Esse livro, esse livro, ele nasceu dessa prática nossa com a pedagogia sistêmica, desse caminhar com a pedagogia sistêmica, nasceu para preencher uma lacuna também aqui no Brasil em relação à bibliografia nesse sentido. E a gente tem Mostra um ele mais um retorno... pouquinho, ele está na Amazon, mostra ele aí. Isso. E a gente tem um retorno muito grande dos profissionais, das escolas, das pessoas que conhecem o livro, né? Ele é muito simples. Essa foi uma das preocupações ao entregar o livro, que ele fosse acessível a todas as realidades, para aquelas pessoas que conhecem a constelação, que conhecem a pedagogia sistêmica, mas também para aquela pessoa que não conhece, que nunca ouviu falar, para aquele pai, para aquela mãe ou aquele profissional que lida com essas realidades e precisava ter um olhar a mais. Então, a gente traz aqui todo um percurso com os elementos necessários para que essa compreensão se dê, né? E ele tem transformado, é muito interessante, eu recebo relatos, áudios, e-mails de como ele tem transformado as realidades, as vidas das pessoas. E aí eu olho para o livro assim, com aquela gratidão imensa, porque eu jamais imaginei o alcance que ele fosse um dia ter, né? E ele pode ser encontrado na Amazon, em vários sites aqui no Brasil, né? Mercado Livre, Submarino, Americanas, uma série de locais aí, né? Ele foi escrito para pôr o amor em movimento e servir a vida. Exatamente, e ele se coloca nesse movimento e é isso, vai, né? Que lindo, Muito bom, parabéns. muito Gente, bom. Obrigado. Eu recomendo o livro do Jean, né? Para quem está nos ouvindo, tanto papais, profissionais, professores, fono, TO, físio, médicos, a pedagogia é a pedagogia da vida, né? Ela Exato. permeia todas as áreas. A educação, a saúde, o direito, ela permeia tudo, né? Então, A educação é vida, né? Então, educação é vida, né? Que sim. legal. Jean, eu quero que você vá agora assim costurando, deixando uma mensagem final, com gostinho da gente querer ouvir mais umas 3 horas do Jean, né? Eu quero agradecer, né, essa oportunidade de falar sobre um tema que para mim é tão gostoso, que para mim é tão natural, né? E então eu quero muito agradecer esse convite de poder estar aqui, agradecer você que está aí do outro lado ouvindo a gente, né, nos acompanhando também, e dizer que o caminho é sempre o caminho do amor, né? As dificuldades que a gente encontra no dia a dia, elas são essa tentativa de amar, né? O amor infantil que a gente está ali o tempo todo, né? Então vamos olhar para a educação, vamos olhar para essas realidades com esse novo olhar que eu acredito muito seja a linguagem do futuro, né? A linguagem de uma nova era que surge, né? De olhar com muito mais respeito, com muito mais amor, com muito mais leveza para as relações e de aprender com tudo isso, tá? Então, é esse convite mesmo. Vamos expandir esse amor que nos conecta e que nos move a todos nós. E esse olhar humanizado desse amor em movimento, entendendo que eu tenho problema, o Jean tem, todo mundo tem. Sim, sim. Então, assim, não é o meu problema, ele é maior que o dos outros, o dos outros maior que o meu. Não, cada um tem o seu tamanho, tem o seu lugar. Sim. Então, entender que tudo faz parte, né? E estamos todos a caminho, né? Todos a caminho e todos a serviço, né? Todos a caminho, Sim. todos a serviço. Lá na formação de pedagogia sistêmica, lá vocês vão poder descobrir por que escolhe essa profissão, por que escolhe aquela outra, né, Jean? O que está servindo a serviço do seu clã, com aquela profissão, assim como as crianças, essas famílias que têm as crianças com TEA, né? Enfim, uma pessoa com TEA, qual é o simbolismo disso, a serviço do que está tudo a serviço do amor. A grandeza disso também, né? A grandeza disso, porque está a serviço do amor, o amor interrompido, o amor que está doído, né? Então, quando consegue transformar os nós em laços de amor, como diz o Bert, né? E transformar maldição em bênção,
Isso é a sim, constelação. A gente põe o amor fluir nos sistemas de novo, né? Mas não é esse amor infantil, esse amor romântico, né, Jean? O amor sim. filosófico. O Jean também estuda filosofia aí, uma parte dele é filósofo. É esse amor filosófico, né, Jean? De outro Sim, lugar. perfeito. Entende? E é isso que nos conecta, é isso que nos move, né? Entender que tudo que nos move é esse amor, assim como o Bert dizia, né? E essa compreensão, ela nos coloca num outro nível, né? Mesmo que eu não entenda muita coisa, mesmo que eu Isso. não perceba a realidade em si com as suas razões, e não preciso, né? Só me colocar Nesse nesse lugar. está tudo certo, né? No meu lugar e está tudo certo do jeito que está, tá? E não numa postura de comodismo, né? Mas de estar também a serviço de algo maior aí. É, não é nem o comodismo, nem o julgamento. E agora eu quero falar do nosso livro. Ai, que Esse gostoso! livro, ele ainda não está no ar, mas ele vai estar, né? Ele tem 10 relatos das 10 famílias que participaram do projeto da ausência à presença, né? E ele conta histórias, ele é dedicado às mães, porque a chave está no coração das mães. Então, aqui eu falo um pouquinho da constelação familiar, da filosofia do Bert, sobre as 4 forças do amor, da visão da Brigitte, tem o prefácio da Brigitte, a nossa professora, né? Mas ele é dedicado às mães, porque as mães é que chegam, as mães são as que mais sofrem. Então a gente vai olhar e vai dar esse lugar para as mães se recomporem, se reorganizarem e conseguir dar o espaço para o pai. Que quando a mãe dá o espaço para o pai, sobra tempo para ir para o salão, para descansar. Ó, tem alguém que está dizendo que está certo, viu? O cachorrinho está dizendo, está certo, para lugar para a Sabia, né? mãe. Está certo, está dizendo, ó, elas são as mães, ele está concordando. Tá vendo? Ele também faz parte. Então, assim, é este lugar, né, de acolhimento, de cuidado, que esse novo olhar, essa nova possibilidade, e sim o foco, o coração das mães, porque eu percebo que as mães são as que mais sofrem, as que Sim, mais estão implicadas no processo. Então, esse olhar amoroso e cuidadoso, porque eu sempre chegava nos congressos, Jean, falava assim, quem cuida dos pais? Quem cuida das mães? Como assim não? Pai e mãe já vai fazer terapia em casa, vai fazer parte do processo da quem cuida da dor deles. Que, sim, né? Então, eu vejo que a constelação vem desse lugar, assim como a pedagogia sistêmica, de olhar para essa dor, de incluir, de dar um espaço respeitosamente, sim, sim. né? Sem querer salvar, mas sim mostrar possibilidades e caminhos, e cada um no seu tempo poder juntar o coraçãozinho do pai com a metade do coração da mãe. A Carlisa olhou e falou assim: nossa, ele é autoexplicativo, não precisa ler. Que Então, legal. é juntar o pai e a mãe, mas sim, as mães é a nossa dedicação a elas, essa dor do feminino, né? A dor também do ser deixada, e como a gente vai mudar isso dentro do coração para esse pai ir voltando devagarinho e Sim, contribuindo, e a mãe ficando mais relaxada. E como diz o Bert Hellinger, né, Jean, que todas as crianças são boas e os seus pais os seus também. pais também. Então, eu tenho fechado sempre com essa frase, que eu acho que essa frase ela é maravilhosa, né? Todos os filhos são bons e os seus pais também. As crianças são boas e os seus pais Seus também. pais também. Né? Estamos Perfeito. todos a serviço de algo maior para fazer um movimento de amor no mundo, né? E eu quero agradecer a você que está nos ouvindo, ao Jean que dedicou seu precioso tempo Obrigado. para compartilhar um pouco da sua experiência, porque dava para a gente falar mais umas 3 horas, né, Jean? A gente gosta de falar. Teremos outras oportunidades. Então, tem o canal do Autismo em Constelação, vai lá. O Jean também está lá no Insta, tem o canal dele. Vai estar o nome dele aí no vídeo, para quem quiser procurá-lo, comprar o livro. Gente, muito obrigada pela atenção, pela presença de vocês. Lembrando que o primeiro seminário internacional, o Autismo e as Novas Constelações Familiares,
ele veio para semear boas ideias. E a gente vai repetir ele cada 2 meses até 2020, quando será o nosso Congresso Internacional. E isso tudo é feito, pensado, desenvolvido, estudado com amor e carinho para quem? Para você. Né? Para você que está nos ouvindo, para você que está passando por alguma dificuldade. Então, a gente põe os nossos serviços a serviço de vocês, para tentar amenizar essa dor e botar o amor fluir nas relações e nos corações. Eu quero deixar aqui registrada a foto do Bert e da Brigitte, Bert Hellinger, Brigitte, nossa professora atual. O meu muito obrigado por tanta dedicação e amor de ambos e muitos outros teóricos também que fazem parte, não poderíamos nominar todos, para que a gente pudesse chegar aqui resumidamente, né, Jean? Sim. Uma hora e pouquinho, falar um monte de coisa, mas isso é tudo muito resumido. É difícil sintetizar, né, tudo numa horinha, mas isso é bom também, porque aí fica aquela curiosidade, eu quero saber mais. Um pouco mais, eu quero pesquisar um pouco mais, e eu vou atrás, e esse é o movimento. Exatamente. Então, muito obrigada, e a gente termina então com todas as crianças são boas e... Os seus pais também.